Bom, eu primeiro queria agradecer às organizações que estão patrocinando, né? E foi um prazer para mim estar aqui. Então, o professor é sempre uma oportunidade do que a gente gosta, que é aprender, né? Aprender com quem está na realidade. E é claro que o meu discurso vai destoar, eu venho de outro mundo, que é o da academia. Já briguei com o Zé Mário, publicamente, já escrevemos a Folha, contra um e tal, e poder continuar. Não nas provocações que você fez, mas nas que você insinuou e não fez. Por exemplo, eu reativo mais a questão das parcerias público-privadas e de como elas estão hoje no mundo, para a gente olhar desde essa perspectiva do que está acontecendo aqui no Brasil. Né? E não quis falar um pouco da história do SUS, mas já que você começou por aí, eu quero também já comprar essa primeira provocação. Né? Na verdade, você colocou como se caímos na real, na Constituinte. Não. A oitava conferência, que foi anterior à Constituinte, não votou pela estatização. O relatório final compreendeu que já a maior parte dos leitos era privada. Não porque se fosse um mundo real, natural, mas porque esse mundo real foi inventado pelos militares. Foi politicamente criado. Ou seja, anteriormente a isso, nós não tínhamos este setor privado com essa pujança. Este mundo foi criado a partir do desinvestimento dos hospitais, da Previdência, que eram públicos, e do financiamento facílio pela CEF, pela Caixa Econômica Federal, para a construção do hospital, de toda uma maneira que vários saíram do setor de hotelaria, o que seja, para construir o hospital, porque era dado. Então foi um setor, um mundo real, criado artificialmente, assim como foram as ISAPs e tudo mais, foram criados por política pública. Né? E nós agora, até hoje, pagamos o custo dessa criação deste mundo real, daquele momento. E já naquele momento usávamos fundamentalmente o quê? Convênios e contratos. Não é isso? Como está no meu livro em Previdência Social, quem quiser ler o meu do Jaime, que é sobre isso. Né? E foi exatamente o uso desses convênios e contratos do setor público e privado que levou à crise da Previdência, abrindo espaço para a construção do SUS, já que este modelo de relação entre público e privado se mostrou inviável a longo prazo e gerou uma enorme crise financeira. E foi isso que permitiu o avanço do movimento sanitário na construção do sistema público, já que o privado não tinha viabilidade financeira. É claro que mudou, eu acho que o Hans tem toda a razão, a maneira de contratar, a capacidade de contratar, a inteligência nisso e tudo mais. E temos que considerar isso. Mas é preciso lembrar também que o SUS emerge na falência deste modelo de relação público-privada que existia sempre anteriormente, embora criado por força do autoritarismo. Então vamos lá, Cisne. Então, a lei que permite as PPPs, né? Ela coloca dois tipos de contrato, né? Um contrato, dois tipos de modalidade, uma modalidade onde pode ter tarifa e o governo complementa, ou é essa modalidade em que a administração pública é a usuária, que no caso tem sido a colocada para os hospitais e serviços da área de saúde. Mas nada nos leva a crer que não possa ser também pensado em outras formas, né? Cobrando e complementando com o governo. É claro que a PPP em saúde, ela vai depender muito da gestão, né, do contrato, né, como ela foi construída, como ela é gerida, que tipo de equipamentos, de reserva de leite, se há aumento de investimento, se há melhoria na gestão, tudo isso são expectativas em relação às PPPs, e claro que a modelagem que vai se dar contratual vai ser bastante importante e elas são diferentes. Aqui nós vimos dois tipos de modelagem, a da Bahia já é um outro e existem várias. E fundamentalmente também que tipo de relação que esse vai ter com o SUS. Né? E os seus são mais atualizados, mais bonitos, eu passo, né? Ou seja, como porcentagem do PIB, o Brasil chega a gastar muito, mas este gasto é 8 e pouco por cento, né? 8,4%, ele é basicamente privado,
ou seja, só 44% desse gasto é público, o que difere dos outros sistemas universais, que são geralmente 70% são gasto público. Então é realmente um paradoxo você ter um sistema que é público em que o gasto fundamental é privado. E o gasto per capita em saúde do Brasil, ele é extremamente baixo em relação a países de desenvolvimento menor do que o Brasil. Então a gente vai ver aí que ele não aumenta o gasto per capita durante os anos considerados nessa tabela. Muito importante é como que o gasto de saúde cai como percentagem da arrecadação. Ou seja, essa foi a luta que nós perdemos agora na regulamentação da Emenda Constitucional 29, onde se queria atrelar o gasto da União à arrecadação, na medida que a cada vez ela arrecada mais, mas o governo paga na base do PIB. Então a arrecadação cresce, o PIB não tanto. Então, embora se tenha perdido e mantido que a contribuição da União será na base do PIB, há uma luta da sociedade civil em defesa da saúde pública, que o setor deve se engajar, que é de fazer uma emenda popular, que vá ao Congresso, revertendo ainda essa situação para que seja vinculada à arrecadação da União, porque aqui que está o grande, a União cresce a sua arrecadação e diminui proporcionalmente a parte que ela contribui para a saúde. E é claro que aparece essa situação na qual, basicamente, os estados e os municípios que têm que cobrir esse déficit que vai crescente de financiamento da área federal. Eu apeguei alguns dados, quer dizer, apesar dos estados e municípios crescerem, se você for olhar em que eles crescem, nos anos que eu consegui, que é um estudo que estava já feito e eu não tinha tempo de olhar esses dados, Rio e São Paulo, o gasto deles não foi em investimentos muito significativo, foi abaixo da média nacional. Ou seja, talvez porque eles prefiram comprar do setor privado, em vez de investir no setor público que tem. Esse dado é interessante. Há um crescimento da participação deles, mas tanto o Rio quanto São Paulo, significativamente, não privilegiam o investimento em saúde. Isso dos estados e o município acontece a mesma coisa, corrobora a mesmo tipo de opção de despesa que é feita. Passamos para o outro. Hoje está no jornal, que o Rio gasta 1,27 centavos por dia com saúde no município do Rio de Janeiro e que no entorno gasta-se centavos, muito menos, por isso o Rio atrai, sendo que ela é a 15ª capital, e no ranking do gasto per capita em saúde. Então, embora se gaste 19,69%, que está acima do percentual, o gasto per capita é irrisório ainda para qualquer padrão civilizado de atenção à saúde, com R$1,7 per capita. O arcabouço legal do SUS, ele demorou muito a ser construído. Nós estamos até hoje construindo e só agora sai a regulamentação da Emenda Constitucional 29. Essa regulamentação, ela diz o que gastos que não são saúde, e isso vai reduzir o chamado contribuição dos estados, que era maior, ali tinha crescido, mas muitas das coisas que os estados colocavam como sendo gasto em saúde, pela lei agora não podem mais ser considerados gasto em saúde, assim como os próprios municípios. Tá certo? Então, ao definir o que é gasto e o que não é gasto em saúde, vai haver uma redução daqueles percentuais que vinham sendo insuflados por gastos em merenda, em outras áreas que contribuem para a saúde, mas não são tipificados como saúde, como a lei agora tipifica. E ela consagrou essa vinculação, que é o que eu estou falando, que o valor da União continua nominal ao PIB, a variação nominal do PIB, que é a luta que se faz hoje por uma emenda que vincule de outra forma. Tem uma coisa interessante também com relação a parceria público-privado.
é que, pela primeira vez, nesta lei se diz que esses recursos só poderão ser gastos com serviços públicos e gratuitos. Então vai haver toda uma discussão conceitual se o que não é estatal é público, e se eles são gratuitos, na medida em que, por exemplo, em São Paulo há legislações que permitem reserva de leito para privados. Então, o que permite reserva de leito para privado é público, mesmo não sendo estatal. Então, há uma série de questões, provavelmente, vão terminar uma judicialização, na medida em que agora se definiu também não só o que é que pode gastar e não gastar, mas também onde se pode ou não gastar. Eu acho que toda essa situação, historicamente, levou a uma crise nos municípios, que é um gargalo para os gestores. Eu não queria estar no lugar de vocês, que é uma redução progressiva da contribuição da União e estados que não cumprem as metas, inclusive os estados do Rio e São Paulo, que não cumpriram historicamente as metas do que deviam contribuir, mesmo inflando. Isso, e além de tudo, há um processo crescente de judicialização da saúde, com compra de medicamentos por ações judiciais que aumentaram 20 vezes, neste período de 3 anos, sendo que isso para o Ministério da Saúde, e que São Paulo sendo o que mais gasta também com compras por decisões judiciais. Então, todos esses fatos levam a que estados, municípios, principalmente o município, porque apesar da saúde ser uma competência compartilhada, o artigo 23 da Constituição, que fala do nosso federalismo, ele nunca foi regulamentado. Então, o fato de não regulamentar termina que o gestor municipal é o réu. Apesar de ser um esquema solidário, o réu é o gestor municipal. E isso tem sido um problema para a área de saúde. Bom, e há uma série de discussões também em que medida alguns estados, para enfrentar, ou municípios, estados, para enfrentar essa dureza dessa restrição, eles tentam seguir as linhas mais próprias da segunda ou primeira reforma sanitária, ou tentam criar uma terceira e não ter mais ou menor aderência ao SUS como ele foi pensado. Reserva de leitos, gestão por OS, há uma demora muito grande dos 2 estados para adesão ao pacto de gestão, uma implantação tardia do programa de saúde da família, principalmente no Rio de Janeiro, contratos de PPP no Brasil nem sempre aprovados pelos conselhos, passam direto sem aprovação, terceirização e precarização dos vínculos de trabalho na área de saúde, e aparece, de repente, a PPP como uma saída para a crise, tanto de investimento como gestão, como uma grande saída para resolver o problema. Porque, supostamente, ela vai fazer a gente, eu vou repetir o que eles disseram, mais rapidamente fazer infraestrutura, atrair capital privado, mais rapidez, melhora serviço, otimiza recursos, investimentos durante todo o contrato, partilha de risco, qualidade, porque tem indicador de desempenho, permite compartilhamento de ganhos também, entre público e privado. Retorno do investimento, daria um fluxo de caixa para o Estado contínuo agora do Estado para o setor privado. Quer dizer, há um investimento inicial, supõe-se, principalmente na parte de construções, do setor privado, e que depois se reverte para sendo um investimento, o gasto vai ser público. Peraí, não, volta aqui, volta aí. Há toda uma pergunta hoje que se faz, especialmente eu estava lendo o caso inglês, porque é o caso modelo, porque tem 20 anos que está em execução, 30 que foi pensado, onde se discute se o benefício deve ser para os contratantes ou para a sociedade. Porque essa ideia de benefício entre contratantes é uma lógica maximizadora que não necessariamente é a melhor lógica pública. Então, passemos adiante. Essas são as razões, E, claro que vai depender de como é que você modela o contrato, especialmente com relação a quem vai ficar com o mico, ou a gestão de riscos, para chamar na linguagem técnica, por exemplo, tomando o caso do hospital de subúrbio, que é o hospital primeiro a fazer PPP na Bahia.
o governo vai remunerar 70% na base de metas de produção e 30% de metas qualitativas. O que a gente tem que perguntar são duas coisas. Uma, né, qual é a capacidade que tem o governo de monitoramento e avaliação e segmento quantitativo e qualitativo. Né? E a segunda é por que não implanta isso no setor público. Ou, eu até gostei, mas disse que tenta chegar lá, mas eu acho que demora para chegar lá. Ou seja, há iniciativa, há obstáculos legais, administrativos, tudo mais, mas há várias coisas de metas, de contratos de gestão, de várias coisas que podem ser feitas entre entes públicos e que, de certa forma, está se deixando o setor como que quase desistindo do Estado, porque ele é um problema, não uma solução. Então, vamos partir para a solução. Né? Além do, por exemplo, no caso do contrato do Hospital do Subúrbio, os pacientes crônicos que não conseguirem lugar em outro hospital, essa empresa Prodal, né, consorciada, ela tem umas metas, mas aí ela não terá que cumprir essas metas porque ela teve que acolher quem ela não devia acolher, que são os crônicos. Ou seja, se ela não puder derivar, ela não será penalizada, ao contrário, será beneficiada, reconsiderado o contrato. Agora, isso não é pensado para o setor público, que também não tem para onde derivar. E claro que vai comparar, vão ser duas realidades e dizer, poxa, esse funciona de um jeito e esse outro não funciona. Porque não está prevista essas regras e, inclusive, com punições ou prêmios quando deriva ou não deriva. Então, o contrato de gestão para a saúde vai envolver a gestão de risco, a prevenção da seleção adversa, que foi o caso, todos os casos que envolvem relações com o setor privado, é o fato de que o setor privado termina escolhendo aqueles pacientes que dão lucro e rejeitando os que não dão lucro, né? Qual o controle que o Estado vai ter nesses contratos e no monitoramento da seleção adversa, que foi um dos maiores problemas do Chile. Outro problema muito complicado na área de saúde é o problema de como é que você constrói preços, a precificação, né, que é a base dessa contratação, especialmente pela inovação tecnológica extremamente rápida. A inflação da área de saúde ela é muito maior do que de todas as outras áreas, né, e as incapacidades de gestores, né, de monitoramento, controle de qualidade. E um problema que tem aparecido muito claro agora também na Europa e tudo mais, com relação à transparência dos dados. Ou seja, existe uma lei de transparência do setor público, que agora nós temos. Por exemplo, na Inglaterra existe há anos, você pode saber qualquer dado do sistema de saúde pública. Porém, o setor privado contratado diz que não pode fornecer o dado porque da lógica competitiva dele não dá como ele forma o preço. E isso está em debates públicos da televisão e tudo mais, que ele não tem que cumprir essa regra. Então, quando ele está contratado e não é estatal, ele tem que ser público, mas tem a regra do privado ou tem a regra do público? Então, essas são questões que a gente tem que pensar. Né? O sistema inglês, por exemplo, né? Ele 5,8% dos componentes dos preços foram reservados para custos de capital, nesses contratos de PPP. Mas entre 2005 e 2006, a elevação foi superior a este percentual de 2,5% nos contratos que estavam previstos. Ou seja, a previsão não conseguiu imaginar que os custos iam ser tão altos, que é normal na área de saúde, bastante provável. Né? O que acontece, né? Além de tudo, né? O que se denuncia lá é que grande parte das aplicações que são feitas nos fundos, nos trusts, né, que contratam o setor privado, são investimentos feitos pelos bancos, né, e que tiveram um lucro absurdo durante bastante tempo. Então, se reduz, por um lado, né, há uma elevação de custos, há um retorno grande para os bancos e de lucros de mais de 5%. E também outra forma de lucro que ocorreu na Inglaterra, que é vendendo e revendendo no mercado secundário. Você cria um mercado secundário em que aquele contratante começa a vender um outro serviço e recontratar outros e outros vai contratando. Então, criou-se, não foi previsto na disposição no desenho do contrato, a impossibilidade dessa sublocação e subvenda, que foi também uma maneira de ganhar mais dinheiro e gerarem mais problemas para a gestão.
que não se resolveram dessa forma. E isso gerou uma crise financeira dos hospitais, que está implicando o quê? Num reflexo na qualidade da atenção. Porque se você tem que manter o lucro de quem botou dinheiro, e os custos estão altos, e ao mesmo tempo você tem que manter aquele contrato, isso reduz a qualidade da atenção. Né? O aumento, pensa-se que ao contratar o setor privado, nós vamos reduzir, pode me sabotar, hein? Só porque eu sou de oposição ainda. Aí não vale. Aí não vale. Eu vou botar papel, então houve um aumento significativo de gasto, apesar da suposição inicial, né, de que tudo isso era porque o setor público não sabia gerir e nem gastar, e que haveria uma redução dos gastos. E o que houve foi que em 80, quando começou tudo isso, era 5,6% do PIB, passou para 8,7% do PIB o gasto com saúde, sendo que o gasto é público, como foi dito aqui. Né? E que a atenção nos hospitais, comparativamente os hospitais privados, que é esse PFI, né, a parceria de financiamento privado, né, de incentivo privado, elas custaram mais caro comparativamente do que os hospitais públicos. A produtividade, houve aumento de preço, isso é um relatório do Observatório Europeu sobre o Sistema de Saúde. Né? A produtividade aumentou entre alguns anos, ela aumentou, a média ela teve aumento, mas nos últimos anos ela começou a cair, supostamente por falta de controle. E também a outra constatação é que as desigualdades na área de saúde não foram tocadas por esse novo modelo. Ele não resolveu. Bom, eu estava assistindo agora o Globo News, eu fiquei lá em casa esperando, porque ele anunciou isso na hora do almoço, que a falência do sistema de saúde, que lançou as PPPs como sendo o grande modelo, né, como ele deu no programa do Globo News, Estúdio 1 de hoje, à tarde, tá? Levou agora que eles resolveram vender para os países asiáticos a franquia do sistema dos grandes hospitais, como o Einstein, como outros hospitais, que vão lá, dão umas aulas, trazem as pessoas e tal, para resolver o problema de insolvência financeira do sistema. Tá? Na Globo News de hoje vocês podem assistir. Engraçando, faça ele. Bom, outra questão complexa também, muito discutida, principalmente em Portugal, é o problema da politização. Quer dizer, há intenções políticas por trás desses contratos. Esses contratos são incentivados pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário, pelo Banco Europeu, e estes contratos, né, eles não são incluídos no cálculo da dívida. Portanto, o país não cai no ranking de avaliação. Né? Ele não estaria se endividando, porque isso não faz parte da composição da dívida, porque está na área privada. O que é bastante interessante para os governos se manterem bem. Né? A outra questão é que os governos podem inaugurar equipamentos e deixar uma dívida para os governantes futuros. As dívidas, os contratos são de 25 a 30 anos para aqueles que foram de construção e depois de gestão. O que quer dizer, né, que os gestores dos próximos 20 anos, né, terão que pagar essa dívida que foi feita agora, o que é muito conveniente para o gestor atual que vai inaugurar. Não quer dizer que todos vão fazer isso, mas né? Então, se há um fluxo financeiro inicial na direção privado-público e aumenta, né, depois inverte. É do público para o privado, sustentável durante 35 anos contratado. Né? A outra questão é a inflexibilidade, isso que a Europa está vivendo. No momento da crise, né, que tiveram que cortar gasto público, corta gasto público em tudo, menos nos contratos. Porque esses são contratos sagrados, que estão sacramentados, e você não pode flexibilizar a gestão como se flexibiliza na área pública. Então, a inflexibilidade que se via na área pública, agora virou feiticeiro, virou do lado de lá. A inflexibilidade são os contratos que estão amarrados e não podem mudar por 25 anos. Né? Aí, em Portugal já tem problema desse tipo, né? Também. A outra é como evitar relações perigosas entre público e privado. No momento em que se contrata, como isso não se transformar em uma relação que tenha uma promiscuidade que deixe de defender o interesse público e passe a defender os interesses dos contratantes. Né?
Se vocês quiserem ver, esse é o tema central do debate europeu. Por exemplo, nesse canal de televisão na Inglaterra, o canal 4, você pode ver lá toda a discussão sobre falta de transparência nos contratos privados. Exatamente negando a dar dados, porque dizem que são segredos empresariais, e, portanto, não podem ser passados. O Brasil, eu acho que a situação é pior ainda, porque nós temos uma situação que não tem financiamento público de campanha. Então eu fiz um exercício, eu estava num hotel em Brasília outro dia, preparando isso aqui, e resolvi olhar assim, quais são as empresas que estão conseguindo contratar? Aí peguei, olhei as consultoras, falei, quais são as empresas que foram as maiores doadoras de campanha? Depois olhei, quais são as principais financiadas pelo BNDES? Sabe que batia tudo? É uma coincidência espantosa, Então, quer dizer, o próprio controle externo vai ter que ser acionado para pensar um pouco essas possíveis. Não quer dizer que necessariamente o PPP é um contrato que leva à corrupção, mas ele pode levar, No público pode, no privado também. Então, por que não pensar, inclusive por causa dessas coincidências todas que estão aí? Qualquer um pode entrar na internet e fazer o que eu fiz. E vamos lá. Especialmente porque o Brasil, essa relação entre público e privado, essa possível separação, jamais existiu. Ela foi constitutiva do capitalismo nosso, um capitalismo produzido pelo Estado, e com imbricado entre as estatais. Mesmo nas privatizações, você pode olhar aqui a estrutura da Vale, que foi privatizada e que de privada não tem nada. Todas elas são fundos estatais, não é isso? E governo, da Endespar, o que seja. Então, o que foi a privatização foi usar o recurso público dos trabalhadores, que seja, para privatizar, tirar do Estado e colocar na área pública, não estatal. Outra coisa, eu estou tirando isso do capitalismo de lá, essa é a aula de hoje à noite, que nós vamos lá continuar discutindo isso, que é do Lazzarini, a tese do Lazzarini. Ele olha a participação acionária, quem participa do conselho de quem? Todo mundo participa do conselho de todo mundo. Ou seja, é uma rede de poder muito forte, em que não tem separação nenhuma. É o Banco do Brasil, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Gereissati, Itaú, AE, estão todas aí. E um é membro do conselho, tem participação acionária, e membro do conselho do outro. Vamos lá. E aí nós estamos dizendo que vai ter separação entre público e privado. E que nós vamos fazer um contrato entre duas coisas muito separadas, que são público e privado. Eu tenho dúvida. E aí vem uma série de denúncias de irregularidade envolvendo exatamente as mesmas que estão fazendo as parcerias público-privado. Na Bahia, o Hospital do Subúrbio, por exemplo, entrou lá a Promédica e a Dalkia, formando um consórcio Prodal. Quem que são eles? É uma que a Dalkia é nacional, com um hospital lá em Salvador, e a Promédica que vai entrar com os equipamentos todos da Siemens. Em Belo Horizonte, o Hospital Metropolitano do Barreiro é a nova, que é Andrade Gutierrez, mais a Dalkia. Em São Paulo, que isso aqui é só a intenção, pelo menos até onde eu tinha, é Andrade Gutierrez mais a Siemens. Ou seja, há uma internacionalização clara do mercado hospitalar através das PPPs. Não é só a privatização e contratação, não, é internacionalização, que também tem que ser pensado, porque isso corresponde à dinâmica de mercado. Vamos passando. Eu queria, terminando, dizer assim, todo o problema começa porque o setor público gere mal, tem dificuldades, é devagar para gerir, e porque tem um estrangulamento financeiro. Exatamente porque a União não. Bom, o que está acontecendo agora? O governo está desonerando os investimentos em PPP. Então, uma das medidas é que o setor público vai pagar a contraprestação e que eles vai do recolhimento do quê? Do dinheiro que devia ir para direitos sociais. Então está abrindo mão, é uma renúncia de que eles não precisam pagar aqueles recursos que seriam os que sustentariam o que eles vão se beneficiar, que são o próprio setor saúde e etc. A desoneração da folha de pagamento, a Anfip calculou que já são 8 bilhões, 7, tantos, que pode chegar a muito mais, mas pelo menos neste caso o governo está obrigado a pagar. E bom, vamos lá.
Então, tudo isso, além de tudo, é financiado, porque essas empresas buscam financiamento no BNDES para fazer a sua investimento. Né? Porque elas não têm dinheiro, tá certo, vão no banco. Lá na Inglaterra vão no banco privado, aqui vão no banco público, que é o banco financeiro que os outros estão aplicando no outro mundo. Né? Então, o que acontece? O governo tem lançado sucessivamente títulos públicos para recapitalizar o BNDES, para que ele possa financiar essas empresas, para que elas se tornem competitivas no mercado nacional e internacional. Isso está levando, né, um aumento enorme da dívida. Embora a Dilma tenha encarado o problema dos juros altos e tenha baixado, que era um outro fator enorme, né, da taxa Selic está abaixando, mas a capitalização via BNDES está sendo hoje o grande algoz, né, de aumentar a dívida pública. E, além de tudo, os estados também podem se endividar mais. Também não é só a coisa. Vamos lá, terminar. Com isso, nós chegamos e demos a volta aos círculos e chegamos que, se todo mundo pode se endividar e que se a dívida vai terminar aumentando a dívida pública e beneficiando o setor privado, para que ele contrate o setor público, inclusive desonerando, nós vamos continuar na mesma situação que estamos, na qual 43% do orçamento é para pagar serviço da dívida e o resto é para o resto. Que é do Ricardo Sênex, né? Eu vi esses dias uma entrevista dele na Folha. E ele está falando que, na essência, um ambiente de trabalho deveria ser um lugar onde as pessoas, aos poucos, desenvolvem habilidades específicas e se tornam mais competentes. Mas isso exige um tipo de ambiente de trabalho que está desaparecendo. Hoje, as organizações já não empregam trabalhadores, elas compram trabalho. Se isso está acontecendo no mundo do trabalho, e o Estado? É possível, eu sou professora de administração, eu formo quadros para o Estado. É possível pensar num Estado sem servidores, um Estado comprador de serviços, e o SUS também, que seja uma nova governança, em que o SUS seja gerentes compradores, com boa capacidade de comprar? É isso que nós queremos de Estado na sociedade brasileira?